Passemos agora para o enfoque clínico. Mediante pesquisas atuais sobre a morte, ficou claro mais uma vez que o fenômeno do morrer está estreitamente relacionado com todos os planos da existência humana. As questões médicas e psicológicas devem ser acrescentados os aspectos de caráter jurídico e sociológico, além das contribuições da filosofia e teologia. O termo morrer, encarado do ponto de vista médico, é assim. O fim do morrer, considerado aqui como um fenômeno existencial, é alcançado na morte. As opiniões sobre o momento preciso em que a morte se consuma têm divergido muito nos últimos anos, principalmente por causa da influência do aprimoramento cada vez maior da técnica no campo da medicina. Foi constatado que era pouco preciso o que até há pouco tempo era visto como a situação final, isto é, a parada cardíaca e respiratória. Hoje em dia, diferencia-se a morte de cada órgão em separado, a chamada morte orgânica. A morte de uma pessoa estará consumada quando não forem mais registradas ondas elétricas cerebrais. Porém, a morte do homem, no sentido de morte integral do organismo humano, não deve ser equiparada ao conceito médico de morte cerebral. Isto porque as experiências clínicas dos anos passados demonstram claramente que quase cada órgão humano tem a sua própria morte por si mesmo. Apesar de ser o cérebro uma parte essencial do ser humano, nem a sua morte pode ser interpretada como a morte de tudo o que chamamos de corpo. Apesar de uma pessoa já ter sido considerada morta por um diagnóstico feito com base em eletrocefalograma, ela pode ser reanimada, por exemplo, em casos de resfriamento passivo ou de envenenamento por doses excessivas de sedativos. E aí? A partir desses dados, concluímos ser necessário distinguir claramente entre o momento da morte clínica e o da morte vital, propriamente dita. Esta última é caracterizada pela perda irreversível das funções vitais, ou ainda como o estado do corpo do qual é impossível voltar à vida. Entre o momento da morte clínica e o da morte vital, há, via de regra, um espaço de tempo aproximadamente 5 minutos, e em casos extremos esse período pode ser de até 30 minutos. Então, do ponto de vista da medicina, o morrer acontece dessa forma. Estamos vivendo e de repente morre o coração, entramos no processo do morrer clínico, chega a morte do cérebro, e aí é decretada a morte clínica. E ainda passa um espaço de tempo, e aí sim, a morte vital. Pintemos um quadro psicossocial do morrer. Partindo-se de uma perspectiva orientada antes pelo ponto de vista psicossocial, deveremos diferenciar esse esquema ainda mais quando a distribuição entre viver conscientemente, o morrer e o que vem depois, isto é, o que a seguir chamaremos de morrer clínico. Na qualidade de fenômeno existencial e psicossomático, o morrer inicia-se muito antes da morte clínica. Como vimos para Heidegger, a totalidade da existência humana é um ser para a morte. E ele entende isto como um ser que não caminha simplesmente para o acontecimento futuro, isto é, para a morte. Ao contrário, o homem é um ser que mal nasceu, já começa a morrer.
O morrer está intimamente ligado à existência humana. Morrer é uma forma de ser que o homem assume com a sua existência. Assim, então, o morrer inicia-se de fato com o nascimento da pessoa. Curiosamente, este ponto de vista, que era ainda aceito incondicionalmente no período barroco, traz sérios problemas à maioria dos contemporâneos do grande filósofo existencial. A interligação entre os problemas citados acima e a problemática da repressão do pensamento da morte, já comentamos nos vídeos anteriores. Do ponto de vista vigente, hoje em dia, o morrer é tido por aquele período de vida mais ou menos longo com o qual o ser humano tem de se conformar, uma vez por todas e muitas vezes a contragosto de que sua vida findará em breve. Desse modo, podemos ampliar da seguinte maneira o esquema que pintamos há pouco. Estamos vivendo e vamos morrendo. Vem o morrer clínico, mas ainda temos vida. Vem a morte do cérebro, ainda temos um pouco de vida. E aí somos detectados como clinicamente morto, ainda um pouco de vida, quando de repente, morte vital. Não há mais nada aqui. Interessante que há experiências e relatos de pessoas constatadas como clinicamente mortas, mas que foram reanimadas pela medicina. Por isso diferenciamos o clinicamente morto da morte vital. E no século passado, muitas pesquisas sérias, em sua maioria, têm se ocupado de vivências relatadas por pacientes mortos do ponto de vista clínico, que mediante esforços médicos foram trazidos de volta à vida. Há um livro chamado Vida Depois da Vida, onde há 150 relatos de pessoas que estiveram por algum tempo clinicamente mortas. E a pesquisa desse livro, do Dr. Mood, de alguma forma aponta que parece haver vida depois da morte. Esta proposição admite de antemão que, a partir dos estudos mencionados, é possível deduzir-se indícios claros do que acontece com o ser humano depois da morte e que realmente acontece algo. Acontece algo. Partindo do ponto de vista imparcial e científico, devemos manter em mente o fato de que todos esses relatos de pessoas clinicamente mortas, que são conhecidos até hoje, tratam do que se passa aquém daquela fronteira que foi denominada aqui de morte vital. Eles todos provêm daquela zona limítrofe da vida humana existente entre a morte clínica e a morte vital. Como se fosse uma terra de ninguém entre este e o outro mundo. Por conseguinte, todas estas experiências também não podem esclarecer o que ocorre com o ser humano depois da morte vital, já que elas tratam apenas desse estado entre o morrer clínico e a morte vital. O restante continua, de certa forma, no escuro. Mas, por outro lado, deve-se aceitar que, com base na semelhança da maioria dos relatos conhecidos até o presente momento, esses relatos podem, pelo menos, nos dar indicações sobre determinadas experiências vividas durante a morte clínica. Indícios estes que, dentro do contexto de nossa indagação, talvez possam ser reunidos sob a palavra-chave vivência na morte, mas não após a morte. Se examinarmos os principais elementos dos relatos sobre o morrer, reunidos por diversos pesquisadores,
Notaremos, sobretudo, 4 experiências básicas que se repetem frequentemente. 1. O homem encontra-se fora de seu corpo. 2. Aparece diante dele um caloroso espírito de uma espécie que nunca encontrou antes, um espírito de luz. 3. Este ser pede-lhe, sem usar palavras, que reexamine sua vida e o ajuda mostrando uma recapitulação panorâmica instantânea dos principais acontecimentos de sua vida. E 4. Uma ampliação do horizonte do eu humano, geralmente ligado a um estado de felicidade.